Então, galera, essa aí é a música dos biomas brasileiros. Vou fazer um comentário breve aí da letra para ficar mais fácil, porque em sala de aula a gente acaba acelerando, não dá para falar de tudo. E é uma música que tem muita informação, sobretudo porque a gente está falando de biomas brasileiros, isso cai em geografia e também em biologia. Tem algumas questões, inclusive, que serão discutidas nessa música, que tem mais a ver com biologia do que geografia. No Enem, do ano de 2018, 2017 para 2018, nós tivemos algumas questões falando de biomas e questões muito específicas, então é importante lembrar algumas informações aí. Lembrar de alguns nomes, porque realmente entender os processos, relacionar com o clima é fundamental, mas tem alguns nomezinhos que a gente tem que lembrar, não tem jeito. Primeiro, a gente está falando aí de floresta amazônica, né? Não perde folhas, é perenifolha. Qual é a ideia? Se chove o ano inteiro, o vegetal não precisa perder as folhas. É grande a incidência de raios solares, região equatorial. Se é grande a incidência de raios solares, é grande a evapotranspiração, chove muito. E se chove muito, o vegetal que transpira recupera a umidade. Assim como o rio que não seca, que é perene, o rio que seca é temporário ou intermitente, o rio que não seca é perene. A floresta que não seca, ela é perene ou perennifolia. Então não perde folhas, é perennifolia, porque a chuva abundante lá vigora. É latifoliada. Como é que é uma grande propriedade no campo? Minifúndio ou latifúndio? Latifúndio, não é isso? Floresta de folhas largas é latifoliada. Quanto maior o tamanho da folha, quanto maior a superfície foliar, mais estômatos, maior a capacidade de transpiração. Mas se chove muito, o vegetal recupera a umidade. Qual é a importância, Vladimir, de ter folhas grandes? Nos estratos mais baixos da floresta, onde estão as plantas que a gente chama de umbrófilas, que vivem na sombra, a folha, o fato da folha ser mais larga é importante para tentar absorver mais energia do sol. Um posicionamento dessa folha na horizontal, beleza? Na horizontal para receber mais energia do sol e folhas grandes. Só para a gente comparar, numa região com herbáceas, com vegetação de gramíneas, o vegetal cresce verticalmente. A superfície foliar é menor, recebe grande incidência de raios solares e o vegetal pode crescer verticalmente. Então, nesse caso, posicionamento na horizontal e folhas muito grandes. Em biologia, vocês estudam também que alguns vegetais se deslocam na direção do sol, né? Aquela história da auxina, que é fotofóbica, que foge do sol, provocando alongamento celular, e o tronco acaba se inclinando na direção da luz. E estratos têm grande número, estratos de grande porte, médio porte, pequeno porte, estrato herbáceo. Apesar de não ter o estrato herbáceo contínuo, porque a luz não chega, pouca luz chega, mas a gente pode considerar que há a presença também desse estrato herbáceo. Diversos microclimas, porque a incidência de raios solares é diferente em cada um desses estratos. No dossel superior, fica aproximadamente 90% a 95% da energia solar. É o dossel que recebe maior energia do sol. Em que o verde só não é único. É claro, por que o verde não é único? Eu estou querendo dizer que os vegetais que estão na sombra, as plantas umbrófilas dos estratos mais baixos, têm mais clorofila para viabilizar a fotossíntese. Os vegetais que estão lá em cima, que recebem mais energia do sol, não precisam de tanta clorofila. E aí vem o cerrado. O cerrado está em área de clima tropical típico, tropical alternadamente seco e úmido. Chove no verão, praticamente não chove no inverno. O inverno é o período de estiagem. Então, o vegetal, para reduzir sua capacidade de transpiração, perde folhas. É um processo que você estuda em biologia também. Está ligado ao etileno, ao estresse hídrico. Só que no cerrado, ao contrário da caatinga, como não perde todas as folhas, ela não é caducifólia ou decídua, ela é semicaducifólia ou semidecídua. Cuidado para não confundir o cerrado do Brasil central, do clima tropical típico, com a caatinga do sertão do clima semiárido. É outra história. Então, cerrado, troncos e galhos retorcidos, dois estratos, um estrato arbóreo, um estrato herbáceo, e plantas que perdem as folhas, perdem folhas na estação seca, não perdem todas as folhas. Resistem a queimadas, não a soja. Vegetais que conseguem se recuperar após o fogo, na verdade, plantas que saem, inclusive, sementes que saem do estado de dormência após as queimadas ajudam na germinação, a resiliência do cerrado, a capacidade de recuperação após um distúrbio é muito grande.
certo? Na verdade, são cerrados. Eu estou aqui simplificando, a gente fala do bioma cerrado, mas se a gente pensar em domínios, tem os campos sujos, o cerrado propriamente dito, o cerradão, que é uma formação com 3 estratos, então são cerrados, que tem baixa resistência, que pegam fogo com facilidade, até porque como perdem as folhas e essas folhas estão secas, no final do inverno, depois de uma estação seca, quando a temperatura começa a subir no início do verão, ocorrem queimadas. A resistência é baixa, mas a capacidade de recuperação, a resiliência é alta. Mas não resistem à expansão agrícola, à expansão da fronteira agrícola, sobretudo à expansão da soja. Raízes profundas, como também acontece na Caatinga, para buscar água no lençol freático. Buscam água nos lençóis, com troncos retorcidos, troncos e galhos retorcidos, que é um processo que, de certa forma, está ligado às queimadas das gemas apicais, às podas naturais que acontecem no cerrado, mas também à presença do alumínio. No verão, quando chove, ocorre um processo de lavagem dos solos e perda de nutrientes, que a gente chama de lixiviação. No inverno, quando chove menos, a água sobe por capilaridade, carregando ferro e alumínio. O ferro provoca a formação de crostas ferruginosas, chamadas de canga, laterita ou pedra-pará, e o alumínio provoca enfraquecimento do esclerênquima, dos tecidos de sustentação dos vegetais. E aí o vegetal vai tombando. Só que no verão ocorre a lavagem de novo por lixiviação. Então parte desse alumínio é carregado pela água, o vegetal volta a crescer verticalmente. E aí no inverno, por laterização, sobe o alumínio, o vegetal vai tombando de novo. Então, troncos e galhos retorcidos é um processo que em biologia a gente chama de escleromorfismo oligotrófico aluminotóxico. Escleromorfismo oligotrófico em poucos níveis aluminotóxico. Então o alumínio é o algoz. Se acaso não chover, agora eu estou falando de sertão, praticamente não chove. E a folha não perder, se não chove, o vegetal tem que transpirar menos para armazenar água. Armazena nos parênquimas, por exemplo. Então, a folha é pequena, a folha tem forma de espinhos. Cuidado para você não confundir a folha, que é pequena e que reduz a capacidade do vegetal transpirar, que faz a planta xerófila armazenar água, com o acúleo, que aparece na rosa. É outra história. Então, folhas pequenas para transpirar menos. Se a folha não perder água, a caatinga vai vingar. Com caule verde para energizar. Por que caule verde? Porque se a folha é pequena, o vegetal tem dificuldade em fazer a fotossíntese pela folha. Então, o caule é clorofilado, são os cladódios que fazem fotossíntese. Entre outras características, estômatos em criptas, o metabolismo CAM, as cascas mais grossas, né? A cutícula espessa para reduzir a transpiração, presença de pelos, tricomas. Araucária, agora é sul do país, clima subtropical, menor incidência de raios solares, menos água o ano inteiro, maior variação de temperatura, menos espécies conseguem se adaptar. A gente costuma falar da mata de araucárias ou mata dos pinhais como uma floresta homogênea. Mas homogênea dá a ideia de uma única espécie. Tem uma espécie que predomina, que é o pinheiro brasileiro, araucária angustifolia. Mas eu não posso dizer que tem uma só. Então, eu gosto de dizer que ela é semi-homogênea. Então, na música eu coloquei na araucária, então, heterogênea não, que é o que você tem que lembrar. Não é uma floresta heterogênea como a Amazônia, como a Mata Atlântica. O que cai de araucária normalmente na prova é que ela vem sendo destruída. Essa relativa homogeneidade é importante para a exploração madeireira. Então, nós derrubamos grande parte da mata das araucárias para conseguir madeira, para fazer móveis, para fazer casas em áreas de imigração. Viabilizou, essa derrubada viabilizou também a expansão da soja, do trigo. Mas o principal é você relacionar com a exploração madeireira. Você lembrar que essa madeira foi derrubada para a produção de móveis em áreas de imigração no sul do país. Há quem considere a mata das araucárias como parte de um bioma maior, chamado Mata Atlântica. Legal? No mangue, vi raiz escora. Manguezal, mangal, mangrove, vegetação com plantas halófitas adaptadas à salinidade, normalmente em áreas de transição entre os ambientes terrestre, marinho e fluvial. Como o solo é lodoso, as raízes adventícias são escoras, ajudam na fixação do vegetal. Raiz escora o que ali respira. Como tem pouco oxigênio na água, o vegetal tem a função de respirar. São plantas aéreas, raízes aéreas, pneumatóferas. Tem orifícios chamados pneumatódios que fazem essas trocas gasosas. Beleza? Então, você lembra quando você vai ao médico para cuidar do pulmão, você vai ao pneumologista. E as raízes aéreas, as raízes que respiram,
são pneumatófilos. Cílios protegem nossos olhos e a mata ciliar protege corpos d'água, protege rios, protege lagos. Importante a manutenção da mata ciliar. É uma área também onde há reprodução de espécies. A passagem da fauna, fluxo gênico importante, mas fundamental é você lembrar que a mata ciliar é uma área de preservação permanente. Se for derrubada, os processos erosivos aumentam, aumenta o escoamento superficial da água, isso pode gerar assoreamento dos rios, as águas podem ficar turvas, isso pode reduzir a biodiversidade, a atividade pesqueira, beleza? Então, cílios, mata ciliar protegem corpos d'água. No Maranhão, no Piauí, a gente tem ali uma vegetação, bioma de transição, um ecótono que fica entre a Caatinga e a floresta equatorial, que a gente chama de Mata dos Cocais, onde tem a presença do babaçu, da carnaúba, importantíssimos para o extrativismo vegetal, para a sobrevivência daquela população dessa região aí do Nordeste, que é conhecida como Meio Norte. Então, no Maranhão, cocais é transição. Beleza, galera? É isso aí.